boa noite, ou talvez bom dia, ou quem sabe, boa madrugada, pois a verdade que busco desvendar hoje transcende as convenções do tempo e da luz. Ela não habita os livros de autoajuda ou os discursos motivacionais. Ela se esconde, desconfortável e pulsante, nas sombras da alma humana, nos corredores ocultos do poder, nos abismos da nossa própria natureza. E é nessa penumbra, nesse lugar onde a moralidade se torna cinza e as certezas se dissolvem, que convido vocês a mergulharem comigo, a questionarem as fundações sobre as quais construímos nossas vidas, nossas sociedades, nossas mais queridas ilusões. Hoje, não falaremos de contos de fadas, não falaremos de utopias, falaremos do poder. O poder como o sistema operacional invisível do mundo, o código-fonte que rege as interações humanas, da geopolítica global às dinâmicas de um relacionamento. E para navegar nesse território traiçoeiro, somos forçados a convocar dois gigantes, duas mentes que, embora separadas por séculos e por abismos filosóficos, ainda ecoam em cada decisão que tomamos, em cada noticiário que consumimos, em cada suspiro de esperança ou desespero que proferimos. Maquiavel e Spinoza. Um confronto que não é apenas entre homens, mas entre visões de mundo, entre a escuridão e a luz, entre o pragmatismo brutal e a ética revolucionária. Quem tem razão? Quem nos oferece o mapa mais fiel para navegar no labirinto do mundo real? É uma pergunta que arde, que exige mais do que uma resposta superficial. Exige uma jornada. E essa jornada, meus caros, começa onde a maioria de nós hesita em olhar, no abismo da natureza humana, tal como a viu um florentino que ousou descrever o mundo não como ele deveria ser, mas como ele dolorosamente é. Para entender Nicolau Maquiavel, precisamos nos transportar para a sua pele, para o seu tempo, e respirar o ar de sua Florença. O final do século XV não era um lugar para almas cândidas. Era um caldeirão fervilhante de ambição, um palco sangrento onde a Itália não era uma nação unificada, mas, nas palavras mordazes do estadista austríaco Metternich séculos depois, apenas uma expressão geográfica. Era um mosaico de cidades-estado, a orgulhosa República de Florença, a potência naval de Veneza, o ducado militarista de Milão, todas presas em uma dança mortal de alianças e traições. A guerra não era uma exceção, era o estado natural das coisas. E essas guerras eram travadas não por exércitos de cidadãos, mas por companhias de mercenários, os infames condottieri. Esses capitães de fortuna, como Sir John Hawkwood ou Carmagnola, eram notórios por sua falta de lealdade. Eles lutavam pelo maior lance, prolongavam conflitos para garantir seus salários e eram conhecidos por trocar de lado no meio de uma batalha se o inimigo oferecesse mais ouro. Para uma república como Florença, depender desses homens era como construir uma casa sobre areia movediça. No centro desse turbilhão, o papado em Roma não era uma instituição puramente espiritual. Era uma potência temporal, um reino terreno com exércitos, ambições e uma diplomacia tão cínica quanto a de qualquer monarca. Papas como Alexandre VI, da infame família Borgia, usavam o poder da igreja para enriquecer seus filhos ilegítimos, tecendo uma teia de nepotismo, assassinato e corrupção. Seu sucessor, Júlio II, ficou conhecido como o Papa Guerreiro, um homem que preferia vestir uma armadura a paramentos e liderava pessoalmente seus exércitos no campo de batalha para expandir os territórios papais. E sobre tudo isso, como o abutre circulando uma presa ferida, pairava a ameaça constante das grandes potências, os novos estados-nação da França e da Espanha. Seus reis, com seus exércitos centralizados e artilharia moderna, viam a rica e dividida península italiana como um prêmio a ser conquistado e esquartejado. Maquiavel viu os exércitos franceses de Carlos VIII marcharem pela Itália quase sem oposição, uma humilhação que marcou profundamente sua geração. Este era o mundo de Maquiavel. E ele não era um filósofo de poltrona. Ele era um homem da arena. Como secretário da segunda chancelaria da República Florentina,
Ele era um diplomata de alto nível, um burocrata patriota que via a engrenagem do poder por dentro. Ele encontrou-se com reis, papas e príncipes. Ele foi enviado em missões diplomáticas à corte do rei Luís XII da França, ao sacro imperador romano Maximiliano I e, crucialmente, ao acampamento militar do temível Cesare Borgia, o filho do Papa Alexandre VI, cuja eficiência fria e brutalidade calculada o fascinaram. Ele viu a fragilidade de sua própria cidade, que se fiava em mercenários e na boa vontade de aliados mais poderosos. Ele viveu o drama da ascensão e da queda do frade dominicano Girolamo Savonarola. Savonarola era um idealista carismático que, por um tempo, governou Florença como uma teocracia, pregando contra a corrupção e o luxo e organizando as famosas fogueiras das vaidades. Mas seu poder era baseado apenas em palavras e profecias. Quando ele desafiou o poder do Papa e a paciência das elites florentinas, ele se viu sozinho. Savonarola foi excomungado, preso, torturado, enforcado e queimado na praça pública. A lição foi indelével e brutal para Maquiavel. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Para ele, a moralidade sem o poder de se impor era apenas fumaça ao vento, um convite à própria destruição. Quando os Médici, a poderosa família de banqueiros, retornaram ao poder em 1512, a República Florentina, a qual Maquiavel servia lealmente há 14 anos, foi dissolvida. Sua vida desmoronou. Ele foi demitido, visto com suspeita como um remanescente do regime anterior. Pior, seu nome foi encontrado em uma lista ligada a uma conspiração fracassada contra os novos governantes. Ele foi aprisionado na infame prisão de Lestinche e brutalmente torturado na Estrapado, um método que amarrava os pulsos da vítima às costas, erguendo-a do chão e deslocando violentamente seus ombros. Foi nesse exílio amargo, em sua pequena propriedade rural, despojado de sua carreira e de sua relevância, que ele escreveu sua obra-prima, O Príncipe. Em uma carta comovente a um amigo, ele descreve sua rotina. Durante o dia, ele se sujava com os trabalhos da fazenda e jogava cartas com os locais, mas à noite, ele se retirava para seu escritório, vestia suas melhores roupas e entrava nas cortes antigas dos homens do passado, onde, através da leitura de historiadores como Tito Livio e Tácito, ele conversava com os grandes líderes da história. O Príncipe não era um tratado abstrato, era o fruto dessas conversas, um manual prático, um grito na escuridão, que ousava dizer em voz alta o que os homens de poder sempre souberam, mas nunca admitiram em público. Era, em sua essência, a análise de um médico político dissecando a doença de sua terra, a desunião, a fraqueza, a corrupção, e prescrevendo um remédio terrível, mas, em sua visão, necessário. A premissa do livro é um golpe no estômago do humanismo renascentista, que, em obras como a Oração sobre a Dignidade do Homem, de Pico della Mirandola, celebrava o homem como um ser quase divino, capaz de moldar a si mesmo e alcançar a perfeição. Maquiavel olhou para a humanidade e viu algo diferente, algo mais sombrio e imutável. Os homens, ele escreve, são, por natureza, criaturas miseráveis, ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, covardes ante os perigos, ávidos de lucro. E em uma de suas frases mais terríveis e reveladoras, ele afirma que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Esta não é uma hipérbole, é a sua pedra angular. A natureza humana, para ele, não é maleável, não é aperfeiçoável pela educação ou pela religião. É uma constante, e essa constante é o egoísmo, o amor, a gratidão, a lealdade. Para Maquiavel, esses são sentimentos voláteis, dependentes do humor e da conveniência. O amor é um laço de obrigação que os homens, sendo egoístas, quebram assim que a oportunidade para seu próprio benefício surge. O medo, no entanto, é diferente. O medo é mantido por uma apreensão de punição, e a punição é algo que o príncipe controla. O medo é estável, confiável, uma moeda que nunca perde seu valor no mercado da política.
E daí vem sua terrível e lógica conclusão. É muito mais seguro ser temido do que amado, se for preciso escolher entre um dos dois. Ele não diz que é melhor ser odiado. O ódio é perigoso, pois gera conspirações. O truque é ser temido de tal forma que o medo não se transforme em ódio. E como? Abstendo-se da propriedade e das mulheres de seus súditos. Neste universo político, a vida de um líder e de uma nação é uma batalha constante entre duas forças cósmicas, fortuna e virtude. Fortuna é a sorte, o acaso, o turbilhão de acontecimentos que estão fora do nosso controle. É a crise econômica inesperada, a pandemia, a traição súbita de um aliado, uma mudança climática que arruína a colheita, o surgimento de um novo rival com uma tecnologia militar superior. Maquiavel a compara a uma deusa caprichosa e, mais vividamente, a um rio devastador que, quando enfurecido, inunda as planícies, destrói árvores e edifícios, arrastando a terra consigo. Um homem comum, um líder fraco, simplesmente assiste à devastação e é arrastado por ela, culpando os céus e o destino. Ele se torna vítima das circunstâncias. Mas o príncipe de sucesso, o homem de virtude, age de forma diferente. Virtude, e aqui está a chave, não tem nada a ver com virtude moral ou bondade cristã. É uma palavra de raiz latina que significa poder, coragem, excelência. É uma mistura de habilidade, astúcia, audácia, planejamento, carisma e, se necessário, crueldade implacável. É a energia humana que molda o mundo. O homem de virtude sabe que não pode impedir a tempestade, mas em tempos de calmaria, ele constrói diques e barragens. Ele se prepara, ele antecipa, ele canaliza o rio da fortuna a seu favor. Ele não espera passivamente pelo destino, ele o agarra pela garganta. Maquiavel chega a usar uma metáfora chocante para a mentalidade de sua época, dizendo que a fortuna é como uma mulher, e que para controlá-la, é preciso espancá-la e subjugá-la, pois ela se deixa vencer mais pelos impetuosos do que pelos cautelosos. Uma imagem brutal que revela a mentalidade de um mundo onde a passividade era sinônimo de morte e a ação audaciosa era a única esperança de sobrevivência. Para exercer essa virtude, o príncipe deve ser um mestre da flexibilidade moral. Ele deve ser como um centauro, a criatura mítica que era metade homem, metade animal. Ele precisa das leis, da razão, da diplomacia, a parte humana, para governar em tempos de paz e para manter a aparência de civilidade. Mas quando a necessidade exige, quando as leis não são suficientes, ele precisa saber usar a natureza da besta. E a besta tem duas formas, o leão e a raposa. O leão é poderoso, temível, capaz de espantar os lobos com sua força bruta. Sua presença impõe respeito e medo, mas ele é direto, sem sutileza, e não consegue ver as armadilhas, os fios e as redes escondidas na floresta. A raposa, por outro lado, é astuta, mestre do engano, fareja as armadilhas à distância e sabe como escapar delas, mas ela não tem força para se defender dos lobos. Um príncipe que é apenas um leão honesto, que confia apenas na força e na palavra dada, será presa fácil das conspirações e traições. Um príncipe que é apenas uma raposa traiçoeira, que mente e engana o tempo todo, não conseguirá inspirar respeito, manter a lealdade de suas tropas e eventualmente será desprezado e derrubado. A genialidade da virtude está em saber quando vestir cada pele, saber quando rugir e mostrar os dentes, e quando sorrir e preparar a armadilha, e isso nos leva à sua lição mais sombria e talvez mais moderna, a arte da máscara. No famoso capítulo 18 de O Príncipe, Maquiavel argumenta que não é necessário que um príncipe tenha todas as boas qualidades, mas é absolutamente necessário que ele pareça tê-las. Ele deve cultivar cuidadosamente sua imagem pública para parecer misericordioso, fiel, humano, íntegro e, acima de tudo, religioso. Esta última, a religião, era a mais importante de todas na sua época, pois era a base da legitimidade social e da coesão popular. O povo, ele diz,
Julga mais com os olhos do que com as mãos. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. E como o vulgo, a massa, se deixa levar pelas aparências e pelos resultados, e o mundo é feito de vulgo, o príncipe que domina a arte da percepção está seguro. O líder deve ser um ator consumado no grande teatro do poder, pronto para mudar de roteiro, de tom e de caráter conforme o vento da fortuna sopra. Ele deve ter um ânimo disposto a se voltar para onde os ventos da sorte e as variações das coisas o comande, e, como dito, não se afastar do bem, se puder, mas saber entrar no mal, se necessário. Essa é a essência da Realpolitik, a dissociação entre a moralidade pública e a necessidade privada do poder. Vamos agora aprofundar nossa ilustração dos políticos, Alex e James, pois eles não são meros personagens. São a encarnação de duas filosofias de poder em rota de colisão, e é no palco de suas performances que a verdade de Maquiavel se revela de forma mais crua e desconfortável. Imagine o cenário: um auditório lotado, a nação assistindo, o ar pesado de expectativa. Primeiro, sobe ao palanque Alex, o idealista. Ele caminha com uma rigidez estudada, o corpo tenso de quem carrega o peso do mundo e das planilhas. Seu terno é impecável, mas sem estilo. Ele ajusta o microfone, coloca os óculos na ponta do nariz e se apoia no púlpito como se fosse uma trincheira. Ele não olha para a multidão. Ele olha para suas anotações. Meus compatriotas, ele começa. E sua voz é a de um técnico, precisa, clara, mas desprovida de paixão. É a voz de um médico entregando um diagnóstico grave. Os dados são claros e inegociáveis. Ele prossegue, enquanto um slide com gráficos complexos aparece atrás dele. Nossa dívida pública atingiu 120% do PIB, um patamar que compromete a capacidade de investimento das futuras gerações. A demografia aponta para uma crise previdenciária em 7 anos, quando o rácio entre contribuintes e beneficiários se tornará insustentável. Diante desta realidade factual, proponho um plano de 5 pontos. Primeiro, uma reforma tributária que aumentará a carga sobre os mais ricos em 5% e sobre as corporações em 3%, revisando as alíquotas marginais. Segundo, um corte linear de 15% nos subsídios estatais, o que eu admito, afetará setores importantes da nossa economia no curto prazo. Terceiro, um aumento gradual na idade de aposentadoria para 68 anos ao longo da próxima década. Ele fala por 20 minutos. Cada frase é logicamente impecável. Cada argumento é sustentado por estatísticas. Ele fala sobre reformas estruturais, responsabilidade fiscal e a necessidade de sacrifícios compartilhados. Ele apela ao nosso neocórtex, a parte do nosso cérebro que resolve problemas matemáticos e planeja o futuro. E qual é a reação da audiência? Um silêncio respeitoso. Alguns economistas e acadêmicos na primeira fila balançam a cabeça em aprovação, mas a vasta maioria do público sente um frio crescente. As palavras corte, aumento de impostos, trabalhar mais ecoam em suas mentes. Alex não está lhes oferecendo uma visão, está lhes entregando uma fatura. Ele está vendendo um remédio amargo, explicando em detalhes todos os seus efeitos colaterais. Ele está pedindo que as pessoas troquem uma gratificação presente, por mais precária que seja, por um bem-estar futuro, abstrato e impessoal. Ele trata a nação como um paciente anestesiado, e a si mesmo como o cirurgião que não precisa do consentimento emocional do corpo que opera. O público o respeita, mas não se apaixona. Ninguém sai daquele discurso pronto para lutar por uma revisão das alíquotas marginais. Então as luzes mudam. A música se torna mais inspiradora. Sobe ao palco James, o maquiavélico. Ele não caminha para o púlpito. Ele domina o palco inteiro. Ele não traz pastas nem anotações. Ele sorri. E seu sorriso não é educado. É contagiante. Ele aponta para a multidão, fazendo contato visual com indivíduos, criando pequenas bolhas de intimidade em meio à massa. Ele espera o aplauso diminuir. E então, com uma voz que é ao mesmo tempo um trovão e um segredo compartilhado, ele brada: meu povo,
E essa simples frase já muda tudo. Não são compatriotas, um termo legal e distante. São meu povo, uma declaração de posse, de pertencimento, de tribo. Meu oponente, ele diz com um tom de falsa piedade, lhes ofereceu números frios e um futuro cinzento. Ele olha para vocês e vê passivos numa planilha. Ele vê problemas que precisam ser administrados. Eu olho para vocês e vejo a alma de uma grande nação, um gigante adormecido. Vejo a força nos braços dos nossos trabalhadores e a esperança nos olhos de nossas crianças. Ele começa a tecer sua narrativa. Não é um plano, é um épico. Eles dizem que nossos melhores dias ficaram para trás. Eles, os especialistas, os burocratas, as elites que nunca sujaram as mãos de graxa. Eles querem que vocês acreditem que somos pequenos, que devemos nos contentar com as migalhas. Eu digo que o nosso amanhecer está apenas começando. Eles querem cortar seus benefícios, aumentar seus impostos, fazer vocês trabalharem até morrer para pagar por erros que não foram seus. Eu digo que vamos cortar os impostos para o povo trabalhador. Vamos trazer nossas fábricas de volta para casa, tijolo por tijolo. E quem vai pagar por isso? Ele pergunta, e faz uma pausa dramática. A multidão prende a respiração. As elites corruptas que enviaram nossos empregos para o exterior. As nações estrangeiras que se aproveitaram de nós por tanto tempo. Eles são o problema, não vocês. Juntos vamos fazer nossa nação ser temida e respeitada novamente. A multidão vai ao delírio. É uma explosão catártica. Por quê? Porque James não vendeu um plano. Ele vendeu um vilão, um herói e uma promessa de redenção. Ele não falou ao neocórtex. Ele falou diretamente ao sistema límbico, ao cérebro emocional, o caldeirão de nossas esperanças, medos, ressentimentos e tribalismos. Maquiavel compreendeu, 500 anos antes da neurociência moderna, que os seres humanos são movidos por narrativas, não por fatos. Somos criaturas de mito. Desejamos segurança, um senso de pertencimento, esperança e, crucialmente, um inimigo claro para culpar por nossos problemas. Alex, o idealista, cometeu o erro fatal de apresentar um problema complexo e pedir que cada indivíduo assumisse uma parte da responsabilidade. Isso é cognitivamente exigente e emocionalmente desagradável. James, o mestre da virtude, fez o oposto. Ele pegou um problema complexo e o simplificou em uma batalha moral do bem contra o mal. Ele removeu a culpa do povo e a colocou inteiramente sobre os ombros de um outro facilmente identificável. Ele não pediu sacrifício. Ele prometeu justiça e restauração. Alex pediu que o povo fosse racional. James deu ao povo o que ele realmente queria: uma catarse emocional, uma identidade coletiva e a permissão para acreditar em uma solução simples e vitoriosa. O fracasso de Alex não foi intelectual, foi dramatúrgico. A vitória de James não foi baseada na verdade, mas na maestria da percepção, a mais poderosa das ferramentas no arsenal de um príncipe. A lógica implacável da natureza humana e do teatro político nos conduz, inevitavelmente, ao coração mais sombrio e controverso do pensamento de Maquiavel, sua doutrina da necessidade. É aqui que ele rompe de vez com a tradição filosófica ocidental, de Platão a Tomás de Aquino, que subordinava a política à moral. Maquiavel inverte essa equação. Para ele, a moralidade convencional, a ética ensinada nos sermões e nos confessionários, é um luxo que o governante simplesmente não pode bancar. O governante opera em uma esfera diferente, uma esfera de exceção onde as regras normais não se aplicam. Sua bússola moral não pode apontar para o céu, para a salvação de sua própria alma. Ela deve apontar para a terra, para a sobrevivência e a glória do Estado. Lo Stato. O cidadão comum pode e deve se preocupar em ser um bom cristão, em salvar sua alma. O príncipe, no entanto, tem uma responsabilidade maior e mais terrena. Ele precisa salvar a cidade. E se, para salvar a cidade da anarquia, da invasão estrangeira ou da desintegração, ele precisar mentir, trair, quebrar tratados ou mesmo matar, então essa não é apenas uma opção.
Essa é sua trágica e pesada obrigação. É neste ponto que Maquiavel introduz uma de suas distinções mais geniais e frequentemente ignoradas: a diferença fundamental entre crueldades bem utilizadas e mal utilizadas. Ele não é um apologista da violência gratuita, do sadismo ou da tirania por si só. Ele é, antes de tudo, um pragmático, um analista de resultados. A violência para ele é como um bisturi nas mãos de um cirurgião, uma ferramenta terrível que causa dor e fere, mas que, se usada com precisão, rapidez e para um fim terapêutico, pode salvar a vida do paciente. As crueldades mal utilizadas, segundo ele, são aquelas que são pequenas no início, mas que crescem e se multiplicam com o tempo. Um governante que é hesitante, que elimina um inimigo hoje, outro na semana seguinte, que governa através de uma política de terror constante e de baixa intensidade, nunca estará seguro. Ele cria um ciclo vicioso de medo e ressentimento. Cada ato de violência gera novos inimigos e a necessidade de mais violência para suprimi-los, arrastando o Estado para uma espiral de paranoia e sangue. O povo nunca se sente seguro, a nobreza está sempre conspirando, e o príncipe vive como um prisioneiro em seu próprio palácio. Este é o caminho da tirania ineficaz, que apodrece o corpo político de dentro para fora. As crueldades bem utilizadas, por outro lado, são como a quimioterapia, uma dose maciça e terrível de veneno, aplicada de uma só vez, com o objetivo de extirpar o câncer de uma vez por todas e permitir que o corpo político se recupere. São aquelas, em suas palavras, cometidas de uma só vez, pela necessidade de garantir a própria segurança e que depois não se repetem. O objetivo é chocar o sistema, eliminar todas as ameaças de forma rápida, decisiva e espetacular. O sangue derramado deve ser concentrado em um único momento terrível, para que a memória dele se dissipe e seja substituída pela paz e estabilidade que se seguem. Uma vez que a ordem é restaurada, o príncipe pode então começar a beneficiar seus súditos, distribuindo favores, construindo obras e mostrando seu lado magnânimo. Os benefícios, ele aconselha, devem ser dados aos poucos, dia após dia, para que sejam mais bem saboreados e para que o povo se lembre constantemente da benevolência do governante, esquecendo o terror que fundou seu reinado. É uma economia da violência terrivelmente calculista. Seu grande exemplo, o modelo quase perfeito de virtude em ação, é Cesare Borgia. A história de seu governo na província da Romanha é a aula magna sobre crueldade bem utilizada. Vamos revisitá-la com o devido pavor e admiração que Maquiavel sentia. Borgia conquista a Romanha, uma terra que era um mosaico de pequenos feudos governados por tiranos locais, infestada de bandidos e mergulhada na anarquia. Para pacificar essa região caótica, ele nomeia um governador, Remiro de Orco, um homem conhecido por ser cruel e expedito. Remiro faz o trabalho sujo. Ele impõe a ordem com mão de ferro, realizando execuções sumárias, esmagando as famílias nobres recalcitrantes e eliminando a criminalidade. Funciona. Em pouco tempo, a anarquia cessa e uma paz baseada no terror se instala. Mas o povo, agora, odeia o novo regime, personificado na figura brutal de Remiro. Borgia se depara com um problema clássico do poder. Ele precisa da ordem que a crueldade de seu tenente estabeleceu, mas não pode governar efetivamente sobre um povo que o odeia e o teme. A solução de Borgia é uma obra-prima de manipulação maquiavélica, uma demonstração de como ser simultaneamente o leão e a raposa. Ele viaja para a província, sinalizando que irá intervir. Então, em uma manhã fria, na praça central de Cesena, o povo acorda com uma cena horrenda e teatral. O corpo de Remiro de Orco está exposto publicamente, cortado em dois, ao lado de um cepo de madeira e de uma faca ensanguentada. O espetáculo era grotesco, mas a mensagem política era de uma clareza cristalina e operava em múltiplos níveis. Para os nobres rebeldes que ainda poderiam sonhar com uma conspiração, era um aviso aterrorizante. Vejam o que eu faço com meus próprios homens quando eles exageram.
Imaginem o que farei com meus inimigos. Para o povo era uma catarse, uma forma de justiça poética. O tirano que os oprimia foi punido. Eu sou seu libertador, um príncipe justo que ouviu suas preces. Com um único ato de violência espetacular, Borgia distanciou-se da crueldade que ele mesmo ordenara, satisfez a sede de vingança do povo, consolidou seu poder e pacificou a província. O povo, escreve Maquiavel com admiração mal disfarçada, ficou ao mesmo tempo satisfeito e chocado. Isso, para ele, era virtude em sua forma mais pura e assustadora. E se o episódio de Remirro de Orco foi sua aula sobre a força do leão, sua obra-prima de engano em Senigália foi a demonstração suprema da astúcia da raposa. Borgia enfrentava uma conspiração de seus próprios capitães mercenários, os Orsini e os Vitelli, homens perigosos que planejavam traí-lo. Um confronto militar direto seria arriscado. Então, o que ele fez? Ele teceu uma teia, fingiu reconciliação, enviou mensagens de amizade, ofereceu novos contratos e posições de poder. Ele convenceu os conspiradores de que o passado estava esquecido e os convidou para um encontro em Senigália para celebrar a nova aliança. Eles, acreditando em sua própria força e na aparente fraqueza de Borgia, caíram na armadilha. Ele os recebeu na entrada da cidade com abraços e sorrisos, conduzindo-os como convidados de honra para o palácio. Quando todos estavam desarmados, relaxados dentro do salão, as portas se fecharam. Os homens de Borgia que estavam escondidos entraram. Os capitães traidores foram todos agarrados e estrangulados. Foi brutal, traiçoeiro e absolutamente eficaz. Com um único golpe de dissimulação, ele eliminou todas as ameaças internas sem arriscar uma única batalha. Maquiavel, que estava em uma missão diplomática próxima e soube dos eventos em primeira mão, descreve o evento não com o horror moral, mas com a admiração técnica de um engenheiro observando uma máquina perfeitamente construída. Essa filosofia nos leva a uma ladeira escorregadia e sombria. Se a eficácia é o único Deus, se os resultados justificam os meios, onde traçamos a linha? A resposta de Maquiavel é fria e desprovida de qualquer consolo moral. A linha é traçada no ponto em que os meios utilizados começam a minar o fim desejado, que é a segurança e a estabilidade do Estado. A moralidade não é um guia transcendente, mas uma variável em uma complexa equação de poder. Mentir é errado? Sim, se a mentira destrói a confiança necessária para governar. Mas é certo se a mentira engana um inimigo e salva a cidade. A crueldade é má? Sim, se gera um ódio que leva à rebelião. Mas é boa se, aplicada de uma só vez, estabelece uma paz duradoura. E assim, meus caros, somos deixados no coração do labirinto maquiavélico. Um mundo que parece terrivelmente real, um espelho desconfortável da sociedade que vemos nos jornais e sentimos na pele. A lógica de Maquiavel parece uma gaiola de ferro, um sistema hermeticamente fechado. Ele nos apresenta um diagnóstico tão brutalmente preciso da mecânica do poder e da psicologia humana que nos sentimos paralisados. A sua análise ressoa não porque ele seja maligno, mas porque ele é, em muitos aspectos, verdadeiro. Se você está em um jogo de pôquer onde todos os outros jogadores estão blefando e trapaceando, insistir em jogar honestamente não é uma virtude, é uma estupidez que garante a sua ruína. Maquiavel não está nos dizendo para gostar do jogo ou para admirar os trapaceiros. Ele está simplesmente explicando as regras para não sermos os otários da mesa. A questão que nos assombra e que deve nos manter acordados esta noite é devastadora. Se este é o mundo como ele realmente é, estamos condenados a jogar este jogo cínico para sempre? Devemos, para sobreviver e para proteger aqueles que amamos, nos tornar a raposa e o leão, mestres do engano e da força. Existe alguma alternativa que não seja a derrota certa do idealista? A crucificação do profeta desarmado? Haverá uma outra forma de poder, uma outra verdade, que possa enfrentar o realismo implacável do Florentino, não com esperança vazia ou com moralismo ingênuo,
Mas com uma lógica tão ou mais poderosa, existe um fio de Ariadne para nos guiar para fora deste labirinto escuro? É para responder a essa pergunta, para buscar essa luz em meio à escuridão, que em nosso próximo encontro, convocaremos a voz luminosa, radical e revolucionária de Baruch Spinoza.